Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Juliano, sou seu professor de História. E galera, na nossa aula de agora a gente vai falar um pouco sobre alguns conflitos, sobre um conflito muito específico que marca essa transição do século XX para o século XXI, né? Que acontece, portanto, ainda durante o período da chamada Guerra Fria, que vai ser a Revolução Iraniana. Essa revolução também pode aparecer com o nome de Revolução Islâmica, tá? Que é quando o islamismo, quando os muçulmanos vão ganhando força dentro do Irã, que é um país de extrema importância geopolítica, tá? Então, o que acontece aqui nesse conflito, galera? A gente precisa entender um ponto importante, que é a distinção entre árabe, judeu e muçulmano. Árabe é uma etnia, judeu é de uma religião, descendente dos hebreus, também outra etnia, e muçulmano é uma religião que tem a sua origem ali no século VII depois de Cristo com Maomé, certo? Então, essa região do Oriente, que nós chamamos do Oriente Médio, o professor Eduardo Said ele tem um livro chamado O Orientalismo, né, em que ele descreve essa ideia do Oriente como uma construção nossa, uma construção ocidental. Eles não se autodenominam orientais, né, eles vivem na região ali que sempre viveram os seus antepassados, e essa região específica que nós estamos falando aqui era uma região dominada pelo chamado Império Persa, tá? E outras partes do Oriente Médio eram do Império Turco-Otomano. Beleza? Só para fazer um retrospectozinho bem amplo para você entender alguns elementos importantes. E essa região do Oriente Médio é uma região bastante conflituosa por causa de disputas de etnias por territórios. Temos um conflito importante, que é a chamada Guerra Árabe-Israelense, que aconteceu devido às posses, à disputa territorial da Palestina, por isso é chamada Questão Palestina, um grupo de conflitos relacionados à posse dessa região. E também temos um outro assunto importante para a gente conseguir entender o chamado Oriente Médio, galera, que é a chamada Revolução Iraniana, ou Revolução Islâmica, que a gente já vai entender o porquê Revolução Islâmica. Vem comigo! Entre 1941 e 1979, o Irã foi governado pelo Shah Mohammad Reza Pahlavi, que instituiu um governo monárquico bastante repressivo. Ou seja, o governo desse cara não suportava discordâncias, tá? Não suportava pessoas que fossem contra o seu governo. Ele estava sempre buscando reprimir. Se você pensasse diferente, se você tivesse um pensamento contrário ao dele, a sua manifestação seria perseguida, reprimida. Seus opositores eram perseguidos, presos e torturados, além de haver forte censura à imprensa. Já perceberam que as ditaduras e os governos autoritários e totalitários estão sempre relacionados ao controle de informação? Porque informação é poder, né? Você ter o conhecimento de muitos assuntos te possibilita um aumento nas suas fronteiras do pensamento, você consegue pensar fora da caixa, né? Então, o controle e a imprensa também coíbe a possibilidade de críticas ao governo, né? Então, ele também perseguia líderes muçulmanos e reprimia violentamente protestos de cunho religioso, pois desejava a laicização do país, diminuindo a influência da religião sobre a vida das pessoas. Ué, professor, mas eu achava que o Irã era um país muçulmano, que você tinha uma grande quantidade de islâmicos lá naquela região. Pois então, durante o governo aqui dessa chamada quase que dinastia Pahlavi, a dinastia do Shah Mohammad Reza Pahlavi, você vai ter ele coibindo manifestações religiosas. Ele estava mais favorável a uma ocidentalização, tentativas de abertura para o Ocidente durante o seu governo, né? Ponto importante, então, aqui, diminuiu a influência da religião. Paralelamente, o Shah, o que é um Shah? É um líder político daquela região, né? Instituiu políticas econômicas pró-Ocidente. Então, ele está lá no Oriente Médio, sendo favorável ao Ocidente, abrindo o país para multinacionais e para que empresas estadunidenses explorassem petróleo na região. Aqui você tem também algumas disputas sobre a região do Irã, feitas durante a Guerra Fria,
entre principalmente Inglaterra e Rússia. A União Soviética e os ingleses vão disputar territórios ali do Irã. Porque eles eram bonzinhos? Não, por causa que eles querem o petróleo iraniano. O petróleo foi descoberto no Irã, né? E o Irã é uma das grandes bases de petróleo do mundo até hoje em dia. Então aquela região ela é alvo de disputas por questões econômicas, certo? Então o Shah Reza Pahlavi ele era favorável ao Ocidente, queria abrir o Irã para o Ocidente. O que mais que a gente tem de ponto importante aqui? Isso levou muitos pequenos comerciantes e artesãos à falência e aumentou a desigualdade e distribuição de renda. Ou seja, ele abrindo para a entrada de multinacionais, ele enfraqueceu a sua economia interna, os seus produtores natais, certo? E a revolução vai acontecer então pelos quais motivos? Por esses aí que a gente acabou de conversar, né? Nesse contexto, houve muitos protestos contra o governo a partir de 78, que eram liderados principalmente por estudantes e líderes religiosos muçulmanos. Aqui veja que nós já temos a forte presença do islamismo nessa religião, por isso que eu comentei com vocês que pode ser uma revolução chamada de Revolução Iraniana e também de Revolução Islâmica. Você já está percebendo que os muçulmanos vão tomar o poder. Dentre os quais se destacou Rouhollah Khomeini. Inicialmente reprimidos de forma violenta, os protestos cresceram cada vez mais, os protestos contra o Shah Reza Pahlavi, porque ele era pró-Ocidente, estava enfraquecendo o seu povo, né? E os muçulmanos começam a se manifestar cada vez mais contra o governo desse cara, desse Shah. Cada vez mais forças armadas passaram a recusar as ordens de atacar os manifestantes. Olha isso, galera. Então você tinha o Shah Reza Pahlavi no poder pró-Ocidente. Esse cara pró-Ocidente começou a reprimir a população, já estava reprimindo há muito tempo. Como que ele reprime? Ele não vai lá dar porrada um por um, ele manda o exército. Só que chegou um ponto que ele mandava as ordens para o exército falava, acho que não vou não. Os soldados começam a se negar a seguir essas ordens. Portanto, perceba que o poder central está se desestabilizando, ele está perdendo esse poder. Quando alguém perde poder, alguém sobe no poder, é sempre assim. E quem vai começar a ganhar poder? Em janeiro de 79, o Shah renunciou e fugiu do país. Tá? Então, Khomeini, que é o cara que a gente já tinha citado anteriormente, assumiu o poder com o título de Ayatollah. Ayatollah é um título religioso, existem vários Ayatollahs, tá? Mas o Ayatollah Khomeini vai ser o líder político e religioso daquela região. Líder religioso aclamado pela população e, segundo a perspectiva dele, descendente de Maomé, e instituiu a República Islâmica do Irã de orientação xiita. Ixi, professor, o que é xiita? Não faço ideia. Vem comigo aqui, ó. O islamismo possui duas principais vertentes. Quais são elas? Elas surgem com o fim, com a morte de Maomé, tá? E aí nós temos duas vertentes. De um lado, os sunitas e do outro lado, os xiitas. Quem são os sunitas? Os sunitas, eles além de lerem o Alcorão, eles leem também as sunnas, que são os ensinamentos de vida de Maomé. Quem lê as sunnas são os sunitas. Por isso, ó, com dois N's, ó a pronúncia, sunnas, os sunitas. Eles achavam que o sucessor do trono do Império Árabe deveria ser o mais velho, o homem mais velho da comunidade que tivesse ali contato com o Maomé. Do outro lado, nós temos os xiitas. Xiitas vem de Shiit Ali. Shiit Ali são os seguidores de Ali. Eles acreditavam que a linhagem do poder tinha que ser uma linhagem sanguínea. E quem seria o sucessor de Maomé? Ali. O Ali, que era o parente mais próximo de Maomé. Ele deveria assumir o poder. E os sunitas acreditavam que o Abu Bakr deveria ser o sucessor. Então, aqui nós temos assumindo o poder no Irã os xiitas, que a galera fala que são os mais radicais.
Só que, por exemplo, grupos terroristas como o Estado Islâmico não são xiitas, são sunitas. Então, a Idade Média, assuntos medievais estão presentes na nossa aula de mundo contemporâneo, para você ver como que a história ela tem alguns elementos que são muito complexos. Né? A galera fala, professor, isso aí é facinho, é só ler. Então, não é só isso. Né? E aí nós temos essa revolução islâmica acontecendo, o Ayatollah Khomeini assume o poder, então, no Irã, né? E o novo regime baniu costumes ocidentais. Quando você tem o Ayatollah Khomeini assumindo o poder, ele vai ser contra o Ocidente. O Shah Reza Pahlavi era pró-Ocidente. O Ayatollah Khomeini ele é xiita, contrário à ocidentalização. E o que é que ele vai fazer? Ele vai banir costumes como músicas, roupas e cinema ocidental, pois os considerava um desvio para a religião islâmica e perseguiu os antigos apoiadores do Shah. Esse processo ficou conhecido como Revolução Islâmica, pois teve como objetivo o afastamento da influência ocidental e a aplicação da Sharia no país. A Sharia são as leis islâmicas. Isso mesmo, são leis religiosas que se aplicam à população civil. Tá? O governo de Khomeini tinha como objetivo expandir a Sharia para além das fronteiras iranianas em um movimento pan-islamista. Mesmo com a ascensão do Ayatollah ao poder, a revolução levou anos para conter a oposição e os movimentos guerrilheiros que se opunham ao novo regime. Então, no Irã, você vai ter a maioria da população sendo xiita, né, e os sunitas são perseguidos ainda até hoje. Beleza, galera? Então a gente viu aqui esses elementos, essas características centrais e mais importantes para a chamada Revolução Islâmica ou Revolução Iraniana, quando o Ayatollah Khomeini assumiu o poder com quase uma teocracia sendo colocada em prática. Beleza? Eu sou o professor Juliano, um forte abraço para vocês, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau!